Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bem-vindo a um novo vídeo. Estou acompanhado por Zakir Hussain e vamos analisar as 10 principais razões de David Wood para considerar o Islã falso e por que o profeta é um falso profeta. Vamos aproveitar esse momento, inshallah. Zakir. Fala aí com Assalam, profeta Farid. Obrigado por me receber aqui, estou ansioso por isso. Fique de Abibi Barakala. Sempre um prazer, cara. Beleza, vamos analisar isso. Então, a propósito, antes de mais nada, o vídeo é assim. É um vídeo longo, mas o que fizemos foi cortá-lo. Para aqui. Sabe, a gente quer manter isso dinâmico. Mas acreditem, essas respostas serão suficientes. Elas serão suficientes. E vocês vão ver como, quão constrangedores esses argumentos são. Vamos analisar isso. Vamos por partes, sem problemas, certo? São números. 10. A primeira impressão de Muhammad sobre suas revelações foi que elas tinham origem demoníaca. A primeira impressão de Muhammad sobre suas revelações foi que elas eram demoníacas. Então você ouviu que Muhammad recebeu revelações através do anjo Gabriel. Essa foi uma posição posterior dos muçulmanos. Muhammad acabou acreditando nisso. Mas quando ele começou a receber as revelações, ele não tinha uma opinião muito boa sobre elas. Quando Muhammad saiu daquela caverna apavorado, ele não achou que tinha encontrado o anjo Gabriel. Ele acreditava que estava possuído. Então, de qualquer forma, a passagem continua. Nenhum dos seres de Deus era mais odioso para mim do que um poeta estático ou um homem possuído. Eu não conseguia nem olhar para eles. Eu pensei, ai de mim, poeta ou possuído. Nunca dirá Cures isso de mim. Então Muhammad não queria que sua tribo percebesse que ele estava possuído. Eu vi. Se você não se importar, eu só quero compartilhar algumas ideias sobre isso. Primeiro de tudo, o relato nem é autêntico. É narrado por Ubayd bin Umair al-Laiti. Ele nem é uma testemunha ocular, então a gente poderia simplesmente deixar para lá. Quer dizer, esse você sabe, o 10º argumento mais forte do David Wood contra o Islã, e o hadith nem é autêntico. Em segundo lugar, o relato não diz que ele estava possuído por demônios. Diz Majnun, né? E o uso comum do termo Majnun significa louco, maluco. E, naturalmente, o Rasulullah indo à cidade contando para as pessoas, eu vi um anjo. As pessoas vão achar que ele está louco. A mesma palavra, Majnun, é usada pelo faraó para se referir a Moisés, pelo povo de Abraão para se referir a Abraão, e pelo povo de Noé para se referir a Noé. E eles não estão se referindo a eles como pessoas que foram possuídas. Eles estão se referindo a eles como pessoas que estão loucas, que são malucas, porque Noé está construindo uma arca em terra firme. Então, Subhanallah. Isso, na verdade, não é um grande argumento, sabe? A parte interessante sobre isso é que, você sabe, você mencionou, tipo, o povo dos profetas o chamaria de Majnun, de acordo com o Novo Testamento em Marcos, capítulo 3, verso 21, a mãe de Jesus e seus irmãos. De acordo com o Novo Testamento, eles acreditavam que ele estava fora de si. Agora, a palavra que teria sido usada em uma forma semítica seria em árabe Majnun. E, na verdade, tem estudiosos da Bíblia que dizem que eles acreditavam que ele estava possuído por demônios. Nossa! E você sabe, outra coisa interessante sobre isso é que o o David Wood está tentando dizer para olhar para o profeta. A paz esteja com você, a primeira impressão dele. Ele não acreditava que era um anjo, achava que era um demônio e saiu correndo. Mas, vamos olhar para isso pela perspectiva do Novo Testamento. O Novo Testamento não começa apenas com a história de Jesus. Começa com a história da mãe de Jesus, Maria, recebendo a visita de um anjo. Agora, esse anjo vem até ela e diz que, seu filho vai ser o filho de Deus, seu filho vai ser isso, etc. Mas, ainda assim, 30 anos depois, ela acredita que seu filho está possuído por demônios. Então, de acordo com a lógica do David, 30 anos depois, ela ainda tinha dúvidas se o espírito que veio até ela era um anjo ou um demônio. Porque se ela realmente acreditasse que havia um anjo de Deus, como ela poderia acreditar que seu filho estava mais não 30 anos depois? Isso é agib. Isso é agib.
Acho que isso é exagero aqui. Acho que isso é exagero. É só ridículo. É simplesmente incrivelmente ridículo. E esse tipo de argumento, você nunca vai ouvir os judeus usarem esse tipo de argumento contra os muçulmanos. Sempre tem que ser principalmente cristãos protestantes, porque eles são os mais analfabetos. Quando se trata das escrituras, eles não têm a menor ideia sobre o contexto semítico das escrituras que seguram nas mãos todos os dias. Vamos seguir em frente. O número 9. Isso seria: Muhammad tentou repetidamente se matar. Vocês, muçulmanos que acreditam em Muhammad, estão acreditando em um homem que tentou repetidamente se suicidar. De acordo com as fontes muçulmanas, ele tentou se suicidar depois de receber suas revelações. Porque ele não queria que sua tribo pudesse dizer que ele estava possuído por um jin. Ótimo! Certo. Então, em resposta a isso, muito rapidamente, é o mesmo relatório. É o relato de Obeid bin Umair al-Laiti. Então há um relato desconectado. Nem precisamos entrar nisso. David, no vídeo completo, na verdade menciona que também está registrado dentro do Bukhari. No entanto, é relatado por um Zuhri, e um Zuhri não menciona a sua fonte. E o Bukhari às vezes cita relatos desconectados, sem a intenção de te fornecer relatos autênticos. Esses são chamados de Balagana al-Zuhri. Como Zuhri diz, Balagana, nos disseram, por quem? Nós não sabemos. E, basicamente, isso é rejeitado pelos estudiosos de Hadith também. Os estudiosos antigos juntaram todo o material, e era trabalho deles verificar tudo. Se o Tom Dickens nos contasse uma história, não sabemos a fonte, e simplesmente aceitássemos, então não teria problema em eu me batizar na mesma igreja que o David. Veja, os primeiros estudiosos juntaram todo esse material, e depois era trabalho dos estudiosos verificar essas coisas. E, quando se trata dessa história, obviamente, como você mencionou, não sabemos de onde ela veio. Mas é interessante que ele apresente isso como uma objeção. Na minha opinião, isso ainda mostraria a sinceridade do profeta, que ele nunca inventou a religião. Quem inventa uma religião e depois te conta isso, eles se sentiram suicidas, correram para casa, pediram para a esposa cobrir luz, etc. Isso só mostra a sinceridade e a verdade da história. E como é que o David poderia fazer objeções se ele acredita que Deus desceu à Terra em uma missão suicida e realmente cometeu suicídio numa cruz? Acho que sim. Alá. Vamos seguir em frente. Prisioneiros de guerra, após a batalha, homens mortos, mulheres capturadas, cativas de guerra. Você sai, vence uma batalha, muitos homens serão mortos, as mulheres serão capturadas. E o que você faz com essas mulheres? Curiosamente, David Wood fez uma afirmação sobre o Islã e o estupro de mulheres cativas. Ele disse isso ao lado de Sanchamon, que conectou Números 31 com Deuteronômio 20:14. Em Números 31, os israelitas pouparam mulheres e animais. Eles foram a Moisés, e Moisés disse, 20, versículo 14, e o interessante é que, em Números, capítulo 31, os filhos de Israel têm uma batalha, e os soldados pouparam algumas das mulheres, e animais. E eles foram até Moisés, que é obviamente um profeta de Deus, que é Jesus, segundo David Wood, e Moisés disse, por que vocês pouparam todas essas mulheres, todas essas meninas e todas essas crianças e jumentos, etc. Mais de todas. Mas guardem para vocês que essas são as palavras-chave. Tomem para vocês as meninas. Agora, estudiosos da Bíblia mencionaram que essa frase, tomem para vocês as meninas, significa tomá-las como concubinas ou esposas. Agora, a parte interessante é que Sanchamon, que está sentado ao lado do David Wood, ele realmente conectou Números 31 ao Deuteronômio, capítulo 20. Agora, a parte interessante sobre Deuteronômio, capítulo 20, onde diz para você se casar com essas, mulheres que você deseja na batalha, está no versículo 14, que em hebraico é claro. Mas você precisa ir para a tradução certa da Bíblia para encontrar isso na Bíblia na linguagem de hoje. É isso que diz Deuteronômio, capítulo 20, versículo 14, mais tarde. Se você
Não a quer mais, deve deixá-la ir livre, já que você a forçou a ter relações com você. Então, vamos juntar tudo isso. Números 31 diz que vocês podem manter crianças do sexo feminino para que elas mesmas preparem filhos, conforme o capítulo 20 de Judá diz. Diz que você pode se casar com elas e implica que era permitido ter relações forçadas. Em outras palavras, estupro. Então, de acordo com Sam Chamon, que está sentado ao lado de David Wood, a Bíblia permite que o cristianismo permita que você estupre meninas pré-púberes. E esse cara quer falar sobre o Islã, onde não existe nada disso no Islã. Todos nós sabemos disso, e qualquer muçulmano que tenha a cabeça no lugar sabe que não é permitido fazer isso. Mas ele tem que admitir isso porque o cara sentado ao lado dele confirma isso. Certo, certo. Muito interessante, muito interessante. Número 7. As 10 principais razões pelas quais Maomé não é um profeta é que Maomé, no Alcorão e em seus ensinamentos, permitiu que seus seguidores batessem em suas esposas para que se submetessem. Ele não o fez. Bom, obviamente sabemos pelos ditos do profeta, as ações do profeta. E você sabe, tipo, Sahabi como Ibabas ou Dian-Uda, não é bater. Tipo, bater nele sem sentido, etc. É como Miswak, é mais simbólico do que qualquer coisa. Por quê? Temos que olhar para ele do ângulo de antes da revelação do Alcorão, um homem, especialmente na Arábia, podia bater em sua esposa à torto e à direito, o quanto quisesse. E o Alcorão limitou isso a, tipo, que basicamente é não bater de jeito nenhum. Então, basicamente, impediu as pessoas de abusarem de suas esposas. E esse é o contexto do Alcorão, à luz do que o profeta e os companheiros disseram. Mas sim, eu realmente quero ir muito. Patrocine David Wood sobre esse assunto específico também. Ele distorce a declaração de Ibabas. Eu acho que ele disse. Ibabas disse que ela deveria ser amarrada a uma cama e chicoteada. Coisas malucas assim. Eu nunca ouvi isso antes. Tem coisas muito além de apenas bater na sua esposa na Bíblia. Você está dizendo que o tratamento das mulheres na Bíblia é isso tudo? Bom, a Bíblia chama explicitamente elas de sua propriedade. Então, eu não sei do que o David está falando. David, quando ele afirma acreditar na Bíblia, ele não diz que acredita no livro moderno de moralidade dos Estados Unidos da América. Ele afirma acreditar na Bíblia. Mas se você acredita na Bíblia, você não pode falar sobre o Islã. Porque, como eu acredito, foi Ibn Taymiyya quem disse que quando o povo do livro vem até você com algo, então é melhor acreditar que os livros deles são 10 vezes piores. Então, quem é você para falar sobre isso? Isso. Número 6. Das nossas 10 principais razões pelas quais Muhammad não é um profeta é que a Bíblia não menciona ele. Agora, se você não é cristão, se você é ateu ou algo assim, você pode estar pensando, e daí? Mas esse ponto se aplica da mesma forma se você não acredita na Bíblia. Então, é por isso que esse argumento, esse ponto que estamos levantando se aplica da mesma forma para um ateu. Se você é ateu e não acredita na Bíblia, você poderia dizer, bem, Muhammad diz que está na Bíblia e ele não está na Bíblia, portanto ele é um falso profeta, mesmo que eu nem acredite na Bíblia. Por exemplo, se alguém viesse até mim e dissesse que ele foi profetizado pelo Alcorão e eu olhasse no Alcorão e ele não estivesse lá, você é um falso profeta, por afirmar estar no Alcorão, mas não está. Eu nem acredite no Alcorão. Latrocé. Esse é seu tópico, esse é seu campo. Você vê, a coisa estranha para mim aqui. Ala, eu me sinto arrogante até em dizer isso. Mas, para ele estar dizendo isso depois que eu o destruí cara a cara, e eu vou destruí-lo de novo sobre esse assunto. Na verdade, vou debater com seu professor, doutor, Michael Brown no próximo ano, inshallah. Ala, eu não sinto que exista um cristão que tenha nascido, ou que vai nascer, que possa me refutar sobre esse assunto, porque a verdade é a verdade. Em número 5. E número 5 das nossas 10 principais razões pelas quais Muhammad não é um profeta é que Muhammad casou com a ex-esposa do seu próprio filho adotivo. E você pode dizer, bem, meio esquisito, mas como isso mostraria que ele não é um profeta? Mas, isso segue um padrão geral de Muhammad recebendo revelações que não têm propósito algum, além de justificar alguma prática.
isso teria sido realmente muito mal visto. Pelas pessoas ao redor dele, ele teria sido visto como alguém fazendo algo horrivelmente inadequado. Casar com a ex-esposa do seu próprio filho adotivo depois de ter causado o divórcio. E então justificando isso com um versículo que não faz sentido. Por que a razão pela qual Allah quer que ele faça isso? Por quê? Porque, você tem que aceitar casar com ex-esposas de filhos adotivos, mas estou acabando com a adoção. Isso não se aplicará mais. Número. Ok. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar é que não há nenhum relato autêntico que diga que Rasulullah causou esse divórcio. Ele parece estar se referindo a um relato de Al-Waqidi Tabaqati bin Sara, que é considerado um dos maiores mentirosos da história do Islã. E Nisaí se refere a ele como, eu acho, um mentiroso de Al-Madina, ou algo assim. Então, não há nada parecido que possamos tomar sério, ou aceite como histórico. Mas, por favor, compartilhe seus pensamentos sobre o assunto. Você vê, porque David al-Mushit, ele tem que, concordar com os árabes pagãos da época sobre filhos adotivos, etc. Vou te dizer por quê. Porque se você ler livros de história, especialmente sobre os romanos, e Bart Ehrman, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, ele escreveu um livro, Como Jesus se tornou bom, e ele realmente mostrou como, por exemplo, os romanos faziam. Eles colocavam seus filhos adotivos acima dos filhos biológicos, até o ponto em que alguns dos filhos adotivos se tornavam os sucessores do rei ou do César, em vez dos filhos biológicos de verdade. E assim eles tirariam muitos direitos dos filhos biológicos. Agora, curiosamente, como ele diz que isso não faz sentido, uma revelação conveniente não tem propósito. Curiosamente, na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 2, Sara, a primeira esposa de Abraão, diz a Abraão, fica com a minha escrava, porque dela poderei ter filhos. Em outras palavras, porque, se você ler sobre o código de Nuzul e a cultura da época de Abraão ao Islã, os pagãos daquela época também, essa cultura, eles acreditavam que o filho de outra pessoa, como o filho de uma escrava, seria seu filho ou filha literal, seu filho biológico. Agora, ao longo do livro de Gênesis, Deus, eles acreditavam que o filho de outra pessoa, como o filho de uma escrava, seria seu filho, ou filha literal, seu filho biológico. Agora, ao longo do livro de Gênesis, Deus, nenhuma vez, se refere a Israel Alaí a Salã como filho ou a semente de Sara. Mas, em Gênesis, capítulo 16, verso 10, ele diz a Agar, a mãe de Israel Alaí a Salã, que de sua semente, Abraão, sua semente, mas nunca se refere a Sara. Agora, o interessante é que ela disse que eu posso ter um filho através dela. E ainda assim, Deus nunca se refere a essa criança como sendo dela, mas repetidamente se refere aos pais biológicos da criança como os pais dela. Agora, isso mostra que o profeta, que a paz esteja com ele, estava alinhado com o que aconteceu com Abraão ao Islã, ou o que Deus disse naquela situação. Enquanto Davi e seus amigos cristãos estão alinhados com os pagãos da época de Abraão, os pagãos romanos, que transformavam crianças adotadas em crianças biológicas. Agora, essa história do profeta, que a paz esteja com ele, Isaiah Radial Ana, para mim, é mais uma prova da profecia. Porque primeiro, quando ele a casou com Zai, ele trouxe o sistema de classes. E então, com isso, o profeta destruiu o conceito pagão de que filhos adotivos eram mais reais do que seus filhos biológicos, tirando seus direitos. E além disso, o Islã destruiu o conceito de roubar a linhagem das pessoas. E na verdade, como Malcolm X, porque ele usou o sobrenome X, porque ele não queria a linhagem falsa que lhe foi dada pelos seus senhores escravocratas. E você não encontra isso no islamismo por causa dessa história e desse versículo, que Davi disse que é problemático e não faz sentido. Então, em vez de ser uma prova contra o profeta, isso mostra que o Deus do Alcorão é o mesmo Deus de Gênesis, com a mesma visão. E podemos ver os frutos disso até hoje. Por que não tem muçulmanos que se chamem Zakir X ou Farid X? Pessoas de origens cristãs se livram dos nomes de escravos por causa de vocês não terem esse tipo de revelação. Sinto muito, David. Mas se falhar, você fica com a cultura pagã. Vamos ficar com Deus. Quando ele diz que filhos adotivos não são seus filhos biológicos, nós aceitamos isso.
Muito interessante, muito interessante. Isso é o número 5. Número 4. Muhammad foi desonrado, aparentemente, por Deus com uma morte humilhante. Capítulo 69, versículos 44 a 46. E se ele tivesse fabricado? Isso é Allah falando sobre Muhammad. E se ele tivesse inventado algumas das nossas palavras? Então Muhammad estaria inventando revelação. Se ele tivesse fabricado contra nós algumas das palavras, com certeza teríamos pegado ele pela mão direita, então com certeza teríamos cortado sua horta. Então, as diferentes traduções dizem que ele cortou sua horta. Ele então falou sobre a dor da qual ele morreu. Eu continuei sentindo dor da mordida que eu tinha comido em Caibar. Esse é o momento em que cortou a horta. Então, minha resposta a isso é bem simples. O verso que o David está usando usa a palavra vetin. Enquanto o hadith que o David está usando é sobre Abraão. Sim. Então, o vetin é a horta, que o David traduz corretamente, mas o afar não é a horta. O afar é a vinateva. Então, isso está se referindo a duas coisas diferentes. Isso se estivermos levando em conta a compreensão literal do hadith e a compreensão literal do verso. Você estava mencionando isso. Por quê? Eu tive uma discussão com... Tenho certeza que você já ouviu falar dela, a Atum dos Piars Corner. Sim. E ela estava gritando a mesma coisa, e eu mencionei como são palavras diferentes, e como é um idiomatismo. Então, eles ainda usarem esses argumentos é só uma besteira. Mas, mais uma vez, por que eles não olham para isso quando tem algo muito pior na Bíblia? Por exemplo, como em Deuteronômio 18, Deus diz que se alguém der uma profecia falsa, você deve executá-lo porque ele não é de mim. E então, no Novo Testamento, há profecias falsas claras sobre Jesus. E então ele foi executado. Não só ele foi executado, mas também foi despido, cuspido, espancado, humilhado. Eles colocaram roupas falsas nele e o penduraram numa cruz por horas, completamente nu, na frente do público. E além disso, Deuteronômio, eu acredito que é o capítulo 21, chama a crucificação de uma morte amaldiçoada. Então, quando ele tenta dizer-te o profeta, que a paz esteja com ele, morreu de uma maneira humilhante no colo da esposa por causa de veneno, e isso é humilhante. Mas ele não tem problema com Deus, o Criador do universo, sendo cuspido, espancado, colocado na cruz nu. Sabe, tipo, você assiste ao filme, como a Paixão de Cristo, e eles colocam algo ao redor da área íntima dele. Mas não foi isso que aconteceu na vida real. E além disso, de acordo com historiadores, quando alguém era crucificado, o corpo não era devolvido da maneira que o Novo Testamento afirma. Em vez disso, os romanos alimentavam o corpo morto deles aos cães para humilhá-los ainda mais. Então me diga, qual deles parece uma morte muito, muito amaldiçoada? Uau. Eu também gostaria de acrescentar, muito brevemente, muito brevemente, eu só gostaria de acrescentar que, Subhanallah, o profeta foi envenenado no 7º ano, e ele faleceu no 11º. Saúde, David. Isso, por si só, mostra que essa não é uma morte natural. O profeta foi mantido vivo de forma miraculosa durante aquele período. Muhammad teve relações sexuais com uma menina pré-adolescente de 9 anos. Ok. Foi rápido. Sim. É um argumento muito simples. O profeta foi casado com Aisha. É isso. Essa é a prova contra nós agora. Eu acho que padrões do século XXI, ou o que exatamente? Curiosamente, com o David Wood, só me dê mais uns 5, 10 anos. O argumento dele vai ficar ultrapassado de qualquer forma, porque parece que o Ocidente está voltando nessa direção, de qualquer jeito. Então, David, eu vou ver se o seu vídeo ainda está no ar em uns 10, 15 anos. Porque até lá você provavelmente vai estar assim, se você for contra o LGBT. Agora, você vai ser condenado. David, eu temo por você em 10 anos. De qualquer forma, a base para essa afirmação tem que ser a Bíblia. Não pode ser a lei do estado de Nova York. De acordo com a Bíblia, qual é a idade do casamento? A idade do casamento é a puberdade.
Basicamente, no capítulo 16 de Ezequiel, Deus dá uma metáfora de Israel sendo sua noiva e quando ele consumou o casamento. E ele menciona o inchaço dos seios, etc. Esses são os sinais de quando você pode consumar o casamento. E de acordo com os critérios da Bíblia, o profeta não fez nada de errado. De acordo com os critérios de Deus, esse é o critério para quando você pode consumar o casamento. Mas a gente não se importa com a sua opinião pessoal, David. A gente não se importa com o que os americanos têm a dizer sobre moralidade, porque a sua moralidade é só a sua opinião. De acordo com o Deus de Abraão, que você acredita ser o autor da Bíblia, o que o profeta fez está, certo, segundo a moralidade bíblica. Então, sem problemas. Eu gostaria de ressaltar, de forma bem breve, que ele argumentaria que o Rasulullah se casou com ela antes dela atingir a puberdade. A resposta geral a isso é que ele esperou 3 anos. Menções duplas ali. Sim. Ela tinha, sabe, foi escrito quando ela tinha 6 anos. A consumação ocorreu 3 anos depois. Por que levaria 3 anos para a consumação? Porque foi quando ela atingiu a puberdade. Se é isso que você tem, Allah, então eu tenho que testemunhar que o Islã é a verdade. Porque se é isso que você pode trazer, é o melhor argumento contra o Islã, cara. Razão número 2 da nossa lista das 10 principais razões pelas quais Muhammad não é um profeta. Eu tenho que ir com os versos satânicos. Então, o que Muhammad está dizendo aqui? Vocês pagãos, vocês politeístas querem continuar orando a Allah. Alhando Lila, isso tá tranquilo com Allah. Ele diz, essas deusas levarão suas orações a Allah. Então, o politeísmo recebeu o selo de aprovação de Muhammad. Bom, Muhammad se curvou em honra de receber essa revelação. Seus seguidores se curvaram, e os pagãos também se curvaram. Eles estavam radiantes que Muhammad estava promovendo a adoração politeísta, em Meca. Mas um pouco depois, Muhammad voltou e disse, sabe, aqueles versos que eu dei, o diabo me fez fazer isso. Mas essa é a história dele, que, enquanto ele estava recebendo as verdadeiras revelações da Sura 53, Satanás interferiu e deu a ele a falsa revelação. Ele simplesmente não conseguia distinguir entre a revelação de Deus e uma revelação de Satanás. Até que Gabriel apareceu. Mais tarde o informou sobre o que ele tinha feito. Certo. Muito rapidamente, eu desafio o David. Todos os apologistas cristãos, um relato autêntico sobre os versos satânicos. É só isso que eu tô pedindo. Não tem nada. Apelar para a história é, mais uma vez, pura desesperança. E quanto a Arão? O Arão não ensinou as pessoas a adorar. Ele estava envolvido na criação do bezerro de ouro, de acordo com a Bíblia. Então, Salomão, obviamente. Salomão construiu templos para deuses pagãos no final da sua vida. Mas esses ainda são profetas verdadeiros, segundo David. Salomão também é um profeta, a propósito. Salomão é um profeta. Os judeus o reconhecem como um profeta. E se você ler passagens claras sobre ele, fica evidente que ele foi inspirado como um profeta. Então, basicamente, ensinar o politeísmo. Não. Conflita com ser um profeta no Antigo Testamento. Não. Porque tem 3 livros na Bíblia atribuídos a Salomão: Eclesiastes, Provérbio e Cântico dos Cânticos. E ele se tornou um adorador de ídolos no final da sua vida, e esses livros ainda estão lá. Não me pergunte, eu não sou cristão, isso é muito. Nossa principal razão para rejeitar Muhammad como profeta, nossa razão número 1. Que Muhammad não é um profeta, é o que chamaríamos de dilema islâmico aqui. De novo, isso vai parecer que é algo que só se aplica aos cristãos, se você acredita na Bíblia. Mas um ateu, um budista, um hindu, qualquer um poderia usar esse argumento com a mesma eficácia, porque a verdade é que Muhammad afirmou não só a inspiração da Torá e do Evangelho, mas também a preservação e a autoridade da Torá e do Evangelho. E o problema é que a Torá e o Evangelho contradizem completamente os ensinamentos de Muhammad. Então, Muhammad afirmou revelações que contradizem o Islã, e isso vai colocar os muçulmanos em um dilema. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre isso. Bom,
A primeira coisa é que, desde que entrei no mundo do Twitter, um mundo muito louco, houve alguns outros muçulmanos que postaram um meme. Eu acho que era do David Ward, ou apenas dos cristãos em geral. Isso. Por um lado, você diz que o profeta foi inspirado por Satanás, e por outro lado, você diz que Satanás o inspirou a confirmar a Bíblia. Certo, certo, certo. Então, Satanás inspira esse falso profeta a dizer para todo mundo que a Bíblia é verdadeira. Isso é crível. Então, é impossível que o Alcorão esteja afirmando 100% a sua Bíblia e ainda assim a contradizendo. O Alcorão nega que Jesus é o Filho de Deus. O Alcorão nega que Jesus foi crucificado. O Alcorão se refere ao Novo Testamento na Surata 4, Aia 157, dizendo que aqueles que afirmam a crucificação estão apenas falando por boatos. Então, dizer que o Alcorão confirma a Bíblia é uma bobagem, mas vamos inverter isso agora. O dilema cristão, a Bíblia, através de suas profecias, confirma o profeta Muhammad e um paz. Como ele as confirma, e ainda assim a Bíblia as contradiz, a Bíblia se falsificou. Então, o cristianismo é falso agora. O dilema cristão. Allah. Muito interessante, muito interessante. Boa virada, é isso aí. Barakallah fake, cara. Barakallah fake. Eu gostei disso. Eu gostei muito disso. Espero que as pessoas se beneficiem disso. Lembrem-se, galera, esses são os 10 principais argumentos do David contra o Islã e o profeta. Então, é isso aí. Alguma opinião, galera? Tem muito mais que pode ser dito sobre isso. Isso era só para ser breve e até mesmo nesse contexto. Exagerei com eles. Alguns dos pontos foram feitos. Eu não consigo arrastar até lá, mas não consigo me controlar. Barakallah feita. É um cabelo pesado. E a receita. Galera, a gente se vê na próxima. Então, vamos lá. Vai.